Vamos então resolver o exercício número 8 da ficha 1 do caderno de atividades relativa aos números primos e compostos. E o enunciado faz aqui 4 afirmações. Portanto, indica justificando se cada uma das afirmações seguintes é verdadeira ou falsa. O produto de dois números primos é sempre um número composto. A soma de dois números primos é sempre um número composto. A soma de dois números primos é sempre um número primo. E a soma de dois números compostos é sempre um número composto. Portanto, vamos analisar cada uma delas individualmente e justificar a afirmação. Relativamente à primeira afirmação, que diz o seguinte: o produto de dois números primos é sempre um número composto, esta afirmação é verdadeira. E vamos justificar porquê. Mas antes disso, vamos recordar o que é um número primo e o que é um número composto. Portanto, o número primo é um número natural maior que 1, possui dois divisores, portanto 1 e ele próprio. Portanto, a representação em termos de produtos de fatores primos é 7, é só ele próprio. É o 7, por exemplo. O 7 tem divisor 1 e 7. Não pomos 7 vezes 1 porque o 1 não é primo, nem é composto. Portanto, em termos de representação de fatores primos, 7 é igual a 7. Em termos de divisores, podemos ter 7 a dividir por 7 é igual a 1, ou 7 a dividir por 1 é igual a 7. Porque 7 é igual a 7 vezes 1, mas nesse caso não será uma decomposição em fatores primos. Relativamente aos números compostos, são números naturais maiores que 1, que possuem mais do que dois divisores. Por exemplo, o 6. Não é? O 6 pode ser representado em termos de produtos de fatores primos como 2 vezes 3, não é? E portanto 6 a dividir por 2 dá 3, e 6 a dividir por 3 dá 2, e 6 a dividir por 2 vezes 3 é 1. Portanto, e 6 a dividir por 1 é 6. Portanto, aqui estão os 4 divisores. Portanto, relativamente à afirmação, é verdadeira porquê? Por definição, se um número composto é igual ao produto de dois ou mais fatores primos, não é? Se nós estamos a considerar que o produto contém dois fatores, então ele é automaticamente composto, não é? Um número composto, senão se fosse apenas um fator, estaríamos a tratar de um número primo, não é? Que é o caso, por exemplo, do 3. O 6 já tem dois fatores, 3 vezes 2, e portanto o 6 é um número composto. Por definição, vê-se logo que esta afirmação é verdadeira. A segunda afirmação diz: a soma de dois números primos é sempre um número composto. Portanto, esta afirmação é falsa e vamos já verificar porquê. Mas antes disso vamos rever alguns conceitos, como por exemplo que vão ser necessários para justificar esta afirmação. O primeiro conceito é que a soma de dois números pares é sempre um número par. Por exemplo, se somarmos o número 2 com o número 4, nós obtemos o número 6, e para isso não é preciso fixar nada. Se considerarmos um conjunto de números de 1 a 6, se somarmos os dois pares menores, 2 mais 4, verificamos que ele é 6. Portanto, a soma de dois pares é um número par. A justificação está aqui, não é âmbito agora analisarmos em pormenor, mas pode ser vista para quem estiver interessado. Por outro lado, o número ímpar, a soma de dois números ímpares é também um número par. Podemos pensar também na mesma relação de números iniciais. E se considerarmos o 1 e o 3, são os dois ímpares menores, verificamos que a soma é um número par. Portanto, confirma, a soma ou subtração de dois números ímpares é um número par. E finalmente, a soma do número par com o número ímpar é um número ímpar. E a justificação está aqui. Se somarmos o menor dos ímpares 1 com o menor dos pares 2, nós obtemos o 3. O 3 é ímpar. Portanto, ímpar mais par é igual a ímpar. Portanto, tendo por base este conceito e sabendo que os números primos são ímpares, excetuando o número 2, então os números compostos são números que são constituídos por números pares e números ímpares. Quais são os números pares? Os números compostos são todos os números pares, excetuando o número 2, e são todos os números ímpares que terminando em 1, 3, 7, 9, que não são primos. Portanto, sabemos que é o inverso, portanto, sabemos que os primos terminam em 1, 3, 7, 9, mas existem números que terminam em 1, 3, 7, 9 que não são primos. Portanto, os compostos são constituídos por este conjunto de números.
Portanto, a primeira hipótese que nós temos três hipóteses de soma. Temos a soma de dois pares, dois primos par, neste caso é só o 2. Temos a soma de um par com um ímpar, não é? E temos a soma de dois ímpares. São as três situações. No caso da soma de dois pares, só temos uma possibilidade, que é o 2 a somar com o 2 dá o 4, portanto é um número composto. A afirmação para já é verdadeira, isto é, a afirmação de que dois números primos é sempre um número composto, a soma de dois números primos é sempre um número composto, até este momento é verdadeiro. A soma de dois primos, 2 mais 2, é um número composto, mas estamos a resumir ao número 2. A segunda situação é a soma de dois ímpares é igual ao número par. Não é? O que é que verificamos? Verificamos que é verdadeiro. Se considerarmos os primos, excetuando o número 2, são todos ímpares, a soma de dois ímpares é um número par. E se é um número par, efetivamente é um número composto. Portanto, a afirmação para já continua a ser verdadeira. A terceira situação é a situação em que nós temos a soma de um par com um ímpar. Ora, nesta terceira situação, nós obtemos um ímpar e o par é sempre 2. Ora, podemos, ao efetuar esta soma, efetuando a soma do número 2 com um número ímpar, primo, não é? O que é que significa? Significa que nós temos duas hipóteses. Podemos obter números primos ou números compostos. Um exemplo, por exemplo, o 2 mais o 11 são os dois primos, este par e este ímpar, é o número 13 que também é primo. Mas se somarmos o número 2 com o número 13, par, ímpar, este é primo e este também é primo, nós obtemos um número 15 que é ímpar, mas não é primo. Portanto nesta terceira hipótese, podemos ter números primos ou números compostos. Daí que a afirmação deixe de ser verdadeira e passa a ser falsa, não é? Portanto, concluímos que a soma de dois números primos nem sempre é um número composto, porque existem resultados de soma que são ímpares e que são primos, não é? Portanto, como nós vimos. Portanto, a afirmação correta seria, não considerando o número 2, a soma de dois números primos é sempre um número composto, como nós já vimos. Portanto, a soma, porquê? Porque a soma do número ímpar mais o número ímpar, não é? Que são todos os primos, excetuando o 2, é um número par, e um número par é sempre um número composto. A terceira afirmação diz a soma de dois números primos é sempre um número primo. Isto é uma afirmação falsa. Como nós vimos, nós temos numa grelha de números primos, nós temos sempre o conjunto dos números primos que é constituído pelo número par 2 e todos os outros são ímpares. E temos várias combinações, ou somamos os dois, o par com o par, que neste caso é o 2, e portanto obtemos um número composto, ou somamos um número par com um número ímpar, e nesse caso obtemos um número ímpar que pode ser primo ou composto, e a terceira situação, somamos dois números ímpares, neste caso obtemos um número par que é sempre composto. Portanto, como se pode verificar, a soma do número par de dois números primos é um número primo apenas em algumas situações, porque quando somamos o 2 com o 2 obtemos um número composto, quando somamos dois ímpares obtemos também um número composto, e quando somamos o número par com o número ímpar temos também a hipótese de ser um número composto. Portanto, a soma de dois números primos nem sempre é um número primo. A quarta afirmação diz a soma de dois números compostos é sempre um número composto. Portanto, isto é falso. Isto é falso porquê? Porque os números compostos que nós vimos podem ser pares ou podem ser ímpares, não é? E, portanto, temos as três hipóteses. Podem ser pares ou ser ímpares. Temos estas três combinações. E, sendo assim, o número par, se a soma for um número par, é sempre um número composto, porque é sempre diferente de 2. Mas se for ímpar, há as duas possibilidades. Podemos obter um número primo, podemos obter um número ímpar primo ou um número ímpar composto. Temos aqui dois exemplos. O 10 mais o 9, não é igual a 19. O 10 mais o 15 é igual a 25. Portanto, temos sempre estas duas hipóteses. Portanto, a afirmação correta seria a soma de dois números compostos nem sempre é um número composto.